Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Miro Star Super Mão na Obra. Vou falar um pouquinho hoje sobre uma ferramenta de grande utilidade no mundo da construção civil, que são os guindastes torre ou gruas, né, como muitas pessoas falam. Eu costumo falar grua, mas o pessoal aí denomina como guindaste torre. Pessoal, e o que é um guindaste torre? Muitas de vocês, no caso, eu tenho certeza que já passou em algum lugar e viu ao longe aquele enorme guindaste, né, que suporta pesos aí extremos, que faz parte incorporado, né, ao cenário ali da construção. É comum em grandes obras de engenharia civil, né, os guindastes torres são fundamentais para o manejo de materiais como, por exemplo, o aço e o concreto. Tendo observado um canteiro de obras, a quem se pergunte como máquinas daquele porte chegaram até a obra, se não são vistos transitando pela cidade? Pergunta interessante. Como mesmo erguendo grandes toneladas, elas não tombam. Bem, não tombam entre aspas, né, pessoal? Já aconteceu vários e vários acidentes ao redor do mundo de guindaste de torre tombar, né, cair em cima de outros prédios ou até mesmo nas ruas. Mas isso porque muitas das empresas não seguem os padrões de segurança. Para entendermos seu funcionamento, devemos inicialmente saber quais as partes que compõem, e são elas. Olha aí, ó, a base. A base é bem interessante. As pessoas ficam imaginando, né, como aquele guindaste de 30, 20, 30, 50 metros aí consegue ficar ali sem tombar. Primeiramente, existe duas partes que podem ser feitas para que o guindaste ali fique na sua posição vertical, né? A primeira é que geralmente quando se tem uma obra grande que se usa o guindaste de torre, geralmente é feita uma base de concreto já na obra, né, num lugar previamente determinado, e essa base de concreto é a que vai suportar o guindaste de torre. Ele vem todo desmontado, por isso que o pessoal geralmente não vê um guindaste de torre ou uma grua transitando, né, pela cidade ou pelas rodovias. Ele vem todo em pedaços, né, digamos assim, em módulos, e ele é um sobre o outro, né, encaixado ali e aparafusado. Então, existem duas maneiras, como eu falei, né? A primeira é fazer uma fundação de concreto, concreto e ferro armado, e colocar o guindaste em cima. É uma fundação fixa. E aí você pode perguntar assim, tá, Miro, mas e aquela fundação depois da obra acabada vai ficar para quê? Geralmente essa base ela é incorporada ao cenário no final da obra, né? Mas se não for incorporada, simplesmente o pessoal ele desmancha aquela base ali, porque vale mais a pena desmanchar uma base no final da obra do que carregar todo o material durante a obra em elevadores, né? Aqueles elevadores externos do prédio. O guindaste grua serve justamente para isso, né? Facilitar o manuseio dos materiais entre os andares do prédio. Então a outra maneira, pessoal, geralmente as empresas usam até mais ainda, né, do que a primeira, é colocar o guindaste torre e colocar contrapesos na sua base. São blocos enormes de concreto que são depositados na base e assim faz com que o peso não faça com que a estrutura ela tombe, né? E outro fator muito importante é que o guindaste torre ou a grua, ele tem um contrapeso na sua lança. Se você vê um guindaste torre, dê uma olhadinha que a lança atrás da cabine da pessoa que está lidando com o guindaste torre tem blocos de concreto, né? Então eles vão adicionados de acordo com o peso com que a lança vai fazer o trabalho ali do prédio, né? Então eles vão colocando os contrapesos de acordo com o peso que a lança lá na ponta vai erguer. Digamos assim, até certa maneira simples de se entender um guindaste torre, né? Que a gente fica assim impressionado porque a estrutura é gigantesca. Essas bases geralmente do guindaste torre, elas medem a base, essa de concreto que eu falei para vocês, a definitiva, a fixa ali, né? Elas medem 10 por 10 e chega a ter uma altura de 2 a 2,5 metros de espessura de concreto. Ela deve girar em torno mais ou menos assim de 182 mil a 190 mil quilos, né, para suportar o peso do guindaste e também para fazer com que ele fique na sua posição vertical.
A gente vê esses guindastes torre ou gruas geralmente em grandes edifícios, né? Por causa que o custo de um guindaste torre é muito alto, né? Geralmente são locados, né? A empreiteira que vai executar a obra loca um guindaste torre para deixar ali o período todo da obra. Então o custo dele realmente é um pouco mais caro do que o convencional, que é o elevador lateral da obra que leva o material para cima e para baixo, né? E também os operários. O elevador lateral, pessoal, mesmo tendo um guindaste torre ou a grua, geralmente tem que se ter, por causa de levar os operários para cima, né? Ou para baixo, quando eles querem ir embora para casa, né? Então eles têm que descer. Então tem que ter o elevador lateral do prédio sempre. Mas o guindaste, se tiver um guindaste torre ou a grua, facilita muito o manuseio o transporte dos materiais de andar para andar. E quando a gente se fala que a gente não vê o transporte do guindaste, como eu já falei anteriormente, né, eles chegam desmontados e geralmente chega no canteiro de obras entre 10 a 12 carretas que transportam todo esse módulo, né, a cabine de comando, a lança, né, que vem também desmontada, quer dizer que estão mais ou menos aí, ó, entre todos esses módulos, geralmente dá 10 a 12 carretas para transportar todo um guindaste torre. E uma pergunta interessante que vocês devem estar se perguntando, né? Mas como vai se montar um guindaste torre, os seus próprios módulos? E essa aí é uma parte muito interessante, porque se coloca o primeiro módulo, né, a cabine de comando, e ele mesmo vai erguendo os seus próprios módulos através de macacos hidráulicos, né? Então não tem que ter um outro guindaste para erguer o outro guindaste, digamos assim, né? Então ele próprio se ergue sozinho e chega à altura que deseja. A altura pode ser maior, no caso, se o prédio for bem alto, né? Ou menor, se o prédio for baixo. Aí ele vai conseguindo colocar os seus módulos. No atual momento que a gente vive na construção civil aqui no Brasil e no mundo, né? É sempre vantagem ter sempre alguma coisa no canteiro de obra que faça com que a obra flui mais rápido. Porque na construção civil é aquela velha frase, né? Quanto mais rápido entregue a obra, mais lucro vai dar. Então, o guindaste torre tem essa função de fazer com que a obra ela ande mais rápido e seja entregue geralmente sempre dentro do prazo que está estipulado ali no contrato ali. Então, dê uma olhadinha na sua cidade aí, ó, geralmente cidades grandes como Rio, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, cidades bem grandes, né? Que no centro da cidade se torna difícil o manuseio, o transporte ali, o manuseio do material, tem que ter um guindaste torre. E tem momentos que um guindaste torre não atende só um edifício, não. Geralmente quando as empreiteiras fazem 2 ou 3 edifícios, tudo perto um do outro, o mesmo guindaste torre ele serve para abastecer de material os 3 ou 4 prédios que estão sendo construídos ali na volta ali. Então, às vezes, para as empreiteiras, é bem mais prático, né, e bem mais econômico locar um guindaste torre ou uma grua, né, como a gente chama aqui, para fazer todo esse trabalho aí. Tá bom, pessoal? Isso aí foi um pouquinho só mostrando para vocês qual é a utilidade do guindaste torre, a grua, né, que a gente chama que na obra, na construção civil. E eu chamo a atenção para vocês aí, ó, na sua cidade pode dar uma olhadinha que geralmente você vai encontrar uma grua, ou seja, muito alta, ou seja, baixa, mas sempre tem uma grua ali transportando o material para aquela obra ali, tá bom? Um grande abraço a todos, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Valeu! Devemos procurar a liberdade nos sentimentos. Esses que são a essência viva da alma.